Bom dia, pessoal! Que esse dia seja iluminado por todos nós, por a presença de Deus, né? A presença do nosso Sol, que é a nossa vida, né? Aqui na Terra, nosso planeta. Estamos inaugurando o nosso podcast Consciência Ecológica. Meu nome é Estela e hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Altmar, da Atmosfera Solar. Nós vamos falar sobre o meio ambiente, sobre consciência, sustentabilidade, muitos assuntos importantes. E a partir de hoje nós estamos inaugurando esse programa através da Rede Tríade Multimídia, né? E também o patrocínio do Instituto Star Planet, que possivelmente iremos conversar sobre esse assunto, sobre nossos projetos também no decorrer desse programa. Altmar, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, né, Consciência Ecológica. Vamos falar sobre o Sol, sobre a vida, né, e o nosso planeta, sobre sustentabilidade, meio ambiente. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o Altmar Rocha, que já começa, né, com Rocha no nome, com um elemento da natureza no nosso programa aqui, né, de consciência ecológica. É com você, Altmar. Bom dia. Bom dia a todos que vão nos acompanhar. Bom dia, Estela. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Acho que sempre importante falar um pouquinho aí do nosso dia a dia, o que a gente vive e trazer conhecimento para todos. Tá? Agradecer também o espaço aqui maravilhoso para a gente trazer esse tipo de tecnologia, falar de tecnologia e falar também aí da sustentabilidade. E claro, vamos trazer aí conhecimento para as pessoas, que é o interesse maior. É isso aí, Altmar. Me fala um pouquinho, Altmar. Você é engenheiro, né, técnico. Conta um pouquinho da tua história. Como que você se envolveu com a natureza, né, com o meio ambiente e com essa energia limpa, que hoje é a tendência do momento, é a transição energética, né? Show. Eu acho assim, o Altmar, né? Eu sou de Cotia mesmo, já há 46 anos. Não nasci aqui, cheguei com 2 meses de idade. Moro aqui há 46 anos e sou baiano, né? Eu vim com uma família grande aí de 7 irmãos, sou o mais novo, né? Tenho família, sou casado com a Cíntia, tenho meu garotão lá, o Theo, de 8 anos, já deixo um beijo aqui muito especial. E o Altmar começou aí a vida profissional dele com 13, 14 anos. Comecei a parte técnica fazendo cursos pelo Senai e trabalhando já dentro da indústria, fazendo estágios. Então, atuei em área de manutenção, principalmente, e fiz minha carreira aí dentro da indústria por quase 30 anos, sempre nessa área técnica. E durante, né, toda a minha vida profissional na indústria também fui aprimorando a parte de estudos, de cursos, inclusive pelo Senai. Em 2011 eu me formei como engenheiro, né? Sou engenheiro de controle e automação, tenho uma base de elétrica, por isso que eu venho muito com esse foco de produtos e projetos elétricos, né, como fotovoltaico. E em 2015 eu saí da última empresa que eu trabalhei e parti para empreender, né, aprender nesse mercado, coisa muito nova. Vim buscar os conhecimentos como empresário necessários e ao pouco foi desenvolvendo. E em 2017 começou a aparecer aí a energia solar fotovoltaica na minha vida e fui aprimorando, ganhando corpo nesse processo, né? É um mercado muito novo ainda e aos poucos fui aprimorando, desenvolvendo, até que em algum momento apareceu a atmosfera solar aí para desenvolver. Que maravilha, Altmar, que carreira linda, né? E também é uma carreira do bem, né? Que você está trazendo soluções nesse momento de mudanças climáticas, momento que o Brasil também está se tornando consciente na preservação do meio ambiente, né? Então, além de utilizar todo o teu conhecimento técnico, né, em prol da atmosfera solar, você está colaborando, né, com a sustentabilidade. Me fala um pouquinho sobre isso. Não, sem dúvida. Acho que quando a gente une, né, algumas atividades, algumas direções, né, dentro da nossa profissão e do que a gente faz no dia a dia, a gente acaba criando um amor muito bacana por aquilo. Então, como eu venho
dessa área técnica, mas acabei trabalhando muito na indústria e eu atendia muito pessoal para fazer a regulação de seguros e cuidar da parte de meio ambiente, porque algumas das indústrias eram indústrias químicas, então tem um viés muito pesado para trazer essa questão sustentável. Aí acabou unindo, né, o fotovoltaico chegando no país, essa tecnologia. Aí eu falei, opa, vou unir esse conhecimento técnico, trazer esse produto que é técnico, porém com toda essa pegada sustentável, que é o que nós precisamos, né, deixar aí um planeta, uma cidade mais sustentável. Afinal, estamos aqui, moramos nela e temos nossos filhos, vamos ter os netos, que com certeza tem que viver nesse planeta e melhor que nós, se Deus quiser. Com certeza. Parabéns, Otmar, por ter entrado nesse ramo, né, de sustentabilidade que hoje todas as empresas elas vão ter que se adequar, né? Porque produzir é fácil, né? Mas preservar é uma consciência, né? Você produzir e conservando também a natureza, você conserva o nosso lar, que é o nosso planeta, né? E a energia limpa, por exemplo, o sol, é inesgotável, né? E a luz. Então, como que o ser humano, no decorrer de todos esses anos, né, foi se deparar que a luz vem do sol e que pode ser utilizada essa luz inesgotável, não termina e também não polui, né? Não é uma consciência? Com certeza, uma consciência, e que a gente tem que transmitir isto para as crianças. Vou dar até alguns exemplos aí, bem interessantes. Até foi, digamos, a fonte que deu o estalo assim, para a gente trazer alguns produtos totalmente diferentes no mercado. Mas eu cheguei a fazer algumas palestras em escolas que eu fui convidado, né, para garotada mesmo, 8, 9, 10 anos, e a gente percebe o interesse deles por falar de energia limpa, sustentabilidade, isso entrando um pouco na grade escolar. Então, assim, é interessante realmente a gente falar um pouco da solução, utilizar algo que está aí, que você falou, é o sol, né, e que traga soluções aí importantes e que nos garanta aí uma vida longa de planeta. Perfeito, Otmar, que bom. E as crianças precisam aprender, né, sobre isso, é a educação ambiental, né, que ela é transcendente, ela é diversificada, né, atinge todas as idades, não são só as crianças que precisam aprender sobre educação ambiental, é transdisciplinar, né, e transversal. E, inclusive, Otmar, me fala um pouquinho sobre a diferença, para já entrar nessa parte educativa, a diferença da energia solar para luz e para calor, né? Que tem essa diferença, né? Não, sim. Hoje, quando a gente fala de uma geração de energia, vamos falar aqui do fotovoltaico, né? Ela é uma energia que é gerada através da irradiação e não do calor, e essa irradiação bate num equipamento que nós chamamos de placa fotovoltaica, e ali tem uma matéria-prima, né, buscada na natureza, chamada de silício, e esse silício tem a responsabilidade, através da irradiação, em transformar em pulsos elétricos, e o que a gente pega esses pulsos elétricos e centraliza e faz uma gestão e transforma na energia costumeira do nosso dia a dia, das casas, da empresa, e aí a gente consegue trazer essa energia para o sistema. E com certeza nós estamos evitando o uso de geradoras de energia à base de combustível fósseis. E aí são as energias não limpas. Então, vamos trazer a galera para utilizar a energia limpa e trazer aí evitar, digamos assim, a emissão de CO2 na nossa atmosfera o máximo possível. Maravilha, maravilha. E essa energia ela pode ser utilizada em residências, em empresas, em parques, né? E o consumo, que as pessoas não sabem, né? Que o consumo de luz, né, hoje está sendo paga uma conta alta, né? Mas com a energia solar, a pessoa tem uma economia gigantesca. Eu gostaria que você falasse sobre essa economia da luz. Vamos. Né? Utilizar o sol a nosso favor. Com certeza, vamos usar o sol a nosso favor, e eu acho que essa é a ideia do que vocês estão abrindo espaço aqui,
de trazer conhecimento e de algo que às vezes o pessoal só fica vendo na internet, né? Dali muitas coisas são boas, mas outras nem tanto. Então é importante esse movimento como o de vocês aqui, como a abertura que você está dando, Estela, para trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Hoje, a energia em si, podemos fazer essa gestão, essa geração de energia diferenciada, sustentável, e utilizar sim, né, em residências. A indústria tem um potencial muito grande para esse uso, parques, comércio, e assim vamos, né? Hoje a gente fala, quem não precisa de energia? Energia é considerado vamos chamar aí de um bem, né, que tem que existir, não pode faltar. Hoje tudo gira-se em torno disso, para a sobrevivência humana, né? Desde a parte de saúde, hospitais, a própria residência, o dia a dia, para o nosso trabalho aqui, para a gente fazer essa gravação. Então é importante a energia. E a melhor forma que a gente trazer essa geração e colocar na matriz energética do país, principalmente sendo sustentável, é o que a gente precisa e o que a gente tem que focar, né? Hoje, a matriz energética do país, ela é uma matriz limpa. O Brasil, graças a Deus, é abençoado por isso, e nós temos que aproveitar, né? E de forma consciente, com muito pé no chão. A matriz energética do Brasil, por ser limpa, nós saímos na frente de muitos países. E precisamos criar estruturação, seja jurídica, legal, né, a parte técnica, para que a gente tenha melhor resultante. Hoje, se a gente pensar, nós temos aí a matriz energética com a parte hídrica, que são as grandes usinas, né, ocupando aí boa parte aí da nossa matriz, né, de geração, como sempre foi, né, desde aí de muitas décadas. Mas hoje a gente sabe que é uma energia limpa, tá? Isso é muita dúvida das pessoas. Mas as hidrelétricas, a parte de energia hidráulica é uma energia limpa? Sim. Só que para construir uma hidrelétrica tem um impacto ambiental muito grande, né? Então a gente mexe com uma área muito grande, tem que fazer a reserva de água, então invade floresta. Então muda muito o ambiente, né, a natureza, as florestas daquele local que se pretende construir uma hidrelétrica. Então hoje no Brasil, para se construir grandes hidrelétricas, está difícil. E aí ganha força as formas de gerar energia limpas, como a eólica, a própria fotovoltaica, que ocupa um espaço menor e não traz tanta, digamos assim, não traz essa degradação à natureza em relação a construir hidrelétricas. Então, a nossa matriz hídrica, somando com a eólica, a biomassa, a fotovoltaica, tem uma força muito grande no país, e a gente tem que aprimorar e fazer isso ficar um pouco mais controlável para trazer as resultantes para esse país. Maravilhoso. Que aula, hein, Otmar? Excelente. E seguindo esse caminho aí da energia ocupar menos espaço e degradar menos a natureza, né? Existem N projetos que a gente pode estar elaborando, né? Inclusive telhados, utilizar o telhado, que já está lá a estrutura, não precisa né, modificar nada, né? E também além do telhado, hortas, e tem esse projeto que eu gostaria que você falasse, que é a Agrivolt, né, que utiliza a agricultura e ainda a tecnologia fotovoltaica em prol da alimentação. E você tem um projeto lindíssimo que visa também, além de transformar a horta, né, num ambiente que utiliza a energia solar, também dá frutos, não é? Moranguinhos, hortaliças, e pode ser utilizado como merenda escolar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso. Olha aí, pessoal, esse projeto está disponível para os municípios, não somente aqui de Cotia, ele foi criado aqui para Cotia, né? Foi idealizado aqui em Cotia, mas ele é um modelo de negócio fantástico, e a ideia é a gente expandir para outros municípios, porque além de utilizar a energia fotovoltaica, né, ela também vai gerar frutos, e esses frutos vão diretamente para a mesa das crianças, né? A ideia é transformar essa horta
né, em horta para a merenda escolar. Olha que fantástico, Otmar. Conta um pouquinho para nós. Vamos chegar nesse ponto. Vou puxar um pouquinho antes aí que estávamos falando de energia, para vocês entenderem. Hoje o sistema elétrico brasileiro ele é interligado, né? A Operadora Nacional do Sistema controla a energia, e a gente passa por algumas dificuldades e vamos passar ainda em relação à infraestrutura, né? Não acompanhou o investimento de infraestrutura com o crescimento do país, essa é a verdade. Então a gente tem que pensar assim, a geração de energia muito distante nos traz algumas perdas. Isso custa dinheiro e custa energia perdida, né, para transportar essa energia, às vezes, de uma hidrelétrica que está muito distante. Vou citar aqui, por exemplo, Itaipu, que é uma maior e mais conhecida, até chegar para nós aqui. Então, quando a gente traz soluções como a fotovoltaica, nós estamos trazendo a geração para perto da onde está sendo o consumo. Então, ganha-se um corpo importante, a geração individual residencial, pessoas gerar sua própria energia, soluções para comércio, para a indústria, trazer mais perto essa forma de gerar energia e que está perto onde está o próprio consumo. Se ganha muito com isso, né? E aí nós vamos colocando alguns produtos no mercado, né? A maioria das empresas que trabalham com fotovoltaico tem um costumeiro residencial, empresa, comércio, mas o Altimar aposta muito de conectar outras soluções. Então, aonde surgiu a ideia do agrivoltaico, com essa questão de visitas à escola, palestras, surgiu a ideia da horta solar, porque a gente linka também uma parte de aprendizado. Então, o que é o agrivolt? É a gente aproveitar uma área para mais de uma atividade. Então, por que não gerar energia, que é super interessante, seja para sustentabilidade, seja para retorno financeiro, a gente vai falar sobre isso também, né? A gente tem o ESG, aquela parte do G, a governança, envolve-se se manter em pé um projeto financeiramente, né? E por que não? Gerar energia, gerar alimento, aquele alimento ser consumido, voltar para uma forma de compostagem, servir para a própria horta e você virar um ciclo sustentável bacana. Esse alimento vai ser para pessoas, vai ter o morango, vai ter o alface, seja para uma escola, seja para alguma instituição que utiliza esse alimento, e a gente está usando a mesma terra para diferentes atividades, trazendo renda muitas vezes para a comunidade, para aquele local, seja para uma escola, seja para aquele parque ou a indústria que também pode apostar nesse tipo de solução. E essa é a ideia. E a horta solar veio com um foco também de introduzir sobre energia, sobre matriz energética para os visitantes do local. Um exemplo, a gente pode aplicar a horta solar, nós chamamos muitas vezes um pedaço disso, um braço, que é a horta solar escolar. E além da gente criar aquilo ali como um laboratório, né, a gente colocar as crianças para medir temperatura daquele ambiente que às vezes vai ser fechado, e utilizar a hidroponia embaixo das placas, né, para termos ali os alimentos. A gente pode medir temperatura, a gente pode medir qual que está sendo a geração de energia, a criançada aprender a fazer a medição da folha, coloração, e por que está desenvolvendo mais ou menos, comparando com uma horta externa que está fora desse sistema horta solar. Então a ideia é que realmente seja um laboratório para que comece a trazer aprendizado e conhecimento, seja de empreendedorismo, seja de sustentabilidade para aquela criança ou, né, quem está visitando essa horta solar. Então a gente trouxe esse produto, é o único no país, está muito estruturado, tem quase 2 anos que a gente estruturou, eu junto com outro engenheiro, que é um engenheiro químico, que é o Marcelo. Então a gente trouxe esse produto para realmente trazer um diferencial, porque vai chegar algum momento, exemplo, se ele está sendo aplicado numa escola, o Altimar vai lá fazer palestra para os alunos, vai falar sobre energia, o Marcelo vai lá falar sobre sustentabilidade, vai falar da onde surgiu a hidroponia para ter aquele alimento e como usar aquele espaço realmente como um laboratório de aprendizado. Então isso não tem, digamos, como medir o valor que tem de trazer aprendizado para as crianças ou para os visitantes, a depender de onde está essa horta solar. Maravilhoso, Otmar. Que modelo de negócio fantástico.
né? E vai levar muita educação ambiental, como você mesmo disse, proporcionar palestras, né, educativas, que vai engajar, inclusive, os professores, né? Muitos professores se envolvem com temas dentro da escola sobre a plantinha. Você lembra que a gente fazia experiência com o feijãozinho? Colocava o feijão no algodão e esperava ele crescer. Olha, um ensinamento tão simples, e a vida, a gente vê a vida se transformando ali naquele grãozinho. Imagina com uma horta, né? Solar, usando a tecnologia e também a natureza ao favor da educação, né? E olha o bem que vai a pessoa aprender, né? Como cultivar uma plantinha, saber que está cuidando de uma vida, né? É um ensinamento fenomenal. E com toda essa infraestrutura, e com certeza as empresas que estão engajadas, né, no ESG, e nós participamos, né, de eventos, palestras na Ciesp, aqui dentro do Senai, no Café Ambiental, GS, né, e mostra através de palestras educativas a sustentabilidade, como você mesmo falou, o tripé, né, o meio ambiente, né, a governança e o social. Os três são a base, né, da sustentabilidade. As empresas, elas precisam investir nesse projeto. Elas precisam estar presente na vida da educação das crianças do futuro, da geração, né, da nova geração, e também para a nossa geração que está aqui presente, não é, Altimar? Não, olha que bacana que você falou, viu, Stella? A indústria, né, você usou o nome da indústria aí. Quem mexe com sustentabilidade, projetos alternativos para trazer essa consciência, seja na indústria, na sociedade, a gente passa por uma dificuldade muito grande de conseguir emplacar e sustentar esses projetos no mercado, porque custa, né? A gente sabe que qualquer movimento precisa de investimento. E são poucos projetos que traz esse retorno financeiro para se manter o projeto em pé. Então, a ideia da horta também foi isso, para trazer essa tranquilidade para o investidor, para o empresário, que o próprio projeto vai se pagar. Então, tira um pouquinho aquela barreira, das vezes, falar, está tão difícil tocar a indústria, a empresa, o dinheiro está curto para todo mundo, mas é um projeto que vai trazer benefício, inclusive financeiro, por isso a possibilidade de emplacar projetos desses com foco, com certeza, na parte de sustentabilidade, mas só a própria geração de energia, o ganho com o alimento, se a gente colocar na ponta do lápis o que se traz da parte financeira, com certeza se paga o projeto e ainda consegue se manter em pé ao longo do tempo, servindo aí todo esse laboratório de conhecimento para as pessoas. Exatamente, isso mesmo que você falou, só traz benefícios. Só benefícios, né? Olha só, a energia que economiza, né? Sim, é o ponto. O alimento que deixa, não precisa ficar toda a logística, né? De hortaliças, por exemplo, né? Transporte, você economiza. Sim. Também, tá tudo ali. E a educação? Então, ensinar sobre educação ambiental e colocar a mão na terra. Olha o valor. Né? Alguém imagina que a solução para os nossos problemas está fora da educação? Acho que não. Então, quando a gente traz a educação junto com o que está acontecendo de momento, né? Então, tecnologia, fotovoltaica, geração de energia, alimento, melhores formas de se produzir, como controlar aquilo e por que está dando diferente de uma forma que se plantou para outra forma. Olha só. Colocar a mão na massa, a garotada, eu acho que precisa, e com certeza aí a gente tem um país um pouco mais consciente em relação a essa parte sustentável e, claro, né, o uso de tecnologias a nosso favor. Com certeza, é isso aí. E nós moramos num país tropical, né? O Brasil, ele está na faixa do planeta que mais tem sol, né? E como a gente precisa usar o nosso sol a nosso favor, né? Então, tem medida. Não aproveitar, né? Não é? Nós temos temos a natureza a nosso favor. A gente precisa utilizar o conhecimento, né? E aproveitar desse conhecimento para o bem de todo o nosso planeta, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala
né, desse projeto, por exemplo, Horta Solar, não é fácil estruturar. Né? Eu e o Marcelo fala 2 anos, para você ver, agora que nós estamos startando uma divulgação um pouco maior, mas a gente foi buscar as pessoas certas, né? Então, desde a pessoa que entende de solo, entende de plantação, biólogo, parceiros mesmo, né? Tecnologia da hidroponia, iluminação forçada, pode acontecer em alguns projetos, a gente, né, simular isto, né, dentro daquele espaço fechado da hidroponia, a tecnologia da geração de energia, que aí está dentro do pedaço do Altimar, então é uma estruturação pesada. Né? E opa, legal, temos isso hoje, pronto aí para soltar para o mercado, e o mercado, se Deus quiser, absorver bem esse tipo de solução da ideia. Vai absorver, sim. Brasil, assim, sem dúvida, né? Um país continental e temos, né, uma irradiação bem bacana, temos área. Vamos usar isso a nosso favor, gente. Tem países que não tem nem um pouquinho de possibilidade que nós temos e eles estão focados nesse tipo de solução. Então, nós também temos que criar legislação um pouco mais voltada a incentivar isto. As pessoas, esse é o intuito da gente estar aqui também, trazer um pouco mais de consciência para as pessoas pesquisar, mas em fontes confiáveis sobre essa tecnologia. É isso aí, Altimar. Nós temos que usar o espaço, né? Todos os recursos que nós temos, porque Deus já nos deu tudo. O planeta, ele é abundante, né? Ele é abundante. É o ser humano que acaba achando que é restrito. Não, ele é abundante, né? Nós temos que utilizar de maneira consciente e responsável, né? A natureza. Que não prejudique ela, porque nós somos natureza, né? Nós temos que continuar vivendo nesse planeta, né? Então, eu sou fã da atmosfera solar, né? E sou fã, eu sempre gostei, né, de natureza, a natureza faz parte da gente e eu sou uma defensora, né? Da natureza, do meio ambiente. E eu gostaria que você também sou da lei, né? Estou na lei. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a legislação da energia solar, né? Pode conversar. Claro. A energia solar no Brasil hoje ainda é uma criança, né? É uma tecnologia nova, vamos pensar assim. Mas nós tivemos ali um começo de pensamento, tá? Em 2012, através de uma normativa 482, e aí começou a ganhar um certo corpo, mas foi a partir de uma outra resolução em 2015, que passou a valer em 2016, tá? 687, uma resolução 687, que trouxe a ideia de gerar energia, fazer um compartilhamento da energia, e você tendo condições de gerar e injetar na rede da distribuidora essa energia. A partir dali, começou a criar um corpo com uma base um pouco mais forte e tivemos aí alguns grandes crescimentos de 2017 para cá, né? Até chegarmos aí no que nós falamos na lei, que é um marco, foi chamado de Marco Geral da Energia Solar, né? Que foi uma legislação de 2022, que é a Lei 14.300, que se baseou também numa normativa de um ano anterior, né, de 2021, que é uma normativa chamada RN 1000, e que trouxe algumas diretrizes importantes, né? Foram vários itens que se colocou nessa legislação, muitos itens, alguns bem interessantes, outros nem tanto, mas é isso, trouxe uma segurança jurídica para o mercado e para quem tem um foco e leva a sério esse tipo de solução. Então, as regras estão mais claras para todo mundo, e é um trabalho um pouco mais consultivo do que vinha fazendo antes. Então, agora, nós que trabalhamos no setor, a gente presta uma consultoria para saber o enquadramento técnico, mas também legal, daquela possível usina, seja residencial ou uma grande usina, né? Então, é importante a legislação para trazer essa tranquilidade, até mesmo porque as distribuidoras são diversas pelo país e não tinha como, ou melhor, né, antes dessa legislação, cada distribuidora, em muitos itens, cada um tinha uma interpretação. Então, a lei traz isto. Claro que tem algumas lacunas, o mercado ainda está sofrendo, precisa ser melhorado. Mas é aquilo que eu falei, o mercado fotovoltaico ainda é uma criança e vamos passar por transformações
regulação, e quem leva a sério, pensando na solução, seja energética, a solução sustentável, vai ter espaço. Tá? Para você ver, tem um, uma- um cálculo que nós fazemos, né, que nós acompanhamos. Quem tem usina, normalmente tem um aplicativo aqui, o celular, para acompanhar o rendimento da usina, né? Da minha casa está aqui. E ali mostra a quantidade de CO2 que eu evitei de jogar na atmosfera, né? Então, hoje, quando a gente tem aí quase 1.000 kWh mês, que é a energia gerada por um sistema fotovoltaico, é quase 800 quilos de CO2 evitados na atmosfera. Altimar, como assim? O Brasil cresce e quando cresce precisa de mais energia. E quando se precisa de mais energia, muitas vezes se ligam às termoelétricas. E é queima de combustível, então é emissão de CO2. Então, comparando com isso, quando a gente tem uma usina fotovoltaica, por exemplo, a gente consegue ter essa relação de quantidade de CO2 evitado na atmosfera, né? Hoje o país, se a gente olhar assim, de maneira geral, a matriz energética, a energia vindo do fotovoltaica e a eólica ocupa mais de 25% da matriz energética. Se não existisse fotovoltaico, por exemplo, como estaria o país sendo sustentável só pelas hidrelétricas, digamos assim? Ou seja, estaríamos ligando muito mais as termoelétricas ou até, né, usinas aí diferenciadas, com queima de combustível um pouco mais críticos para a natureza, né? E até Angra, lá nós temos uma questão muito pesada, né, para esse tipo de energia nuclear. Então, assim, não vejo hoje, e o pessoal tem que ter essa ciência, o país sem essas energias como a fotovoltaica. Estaríamos passando com uma dificuldade, com certeza, muito maior, com um custo muito maior do preço do quilowatt, e a conta estaria pesando para o cidadão comum, para a indústria, com certeza. Maravilhoso. Muito mais do que já pesa hoje. Com certeza. E por que não utilizar esse dinheiro todo desperdiçado nessas outras energias para outros fins, né? Economizar essa conta, né? Essa conta de luz. Sim. Essa conta e utilizar em outros meios, investir na agricultura, por exemplo, não é? Trazer alimentos. Precisamos, na verdade, né? O país, para você ter uma ideia, Estela, e fique bem claro para os ouvintes aí, nós passamos por momentos hoje, atual, no país, onde em determinados momentos do dia temos energia sobrando, em determinados momentos do dia temos energia faltando. E aí a energia faltando fica mais cara, a necessidade de ligar a termoelétrica se torna necessário. A gente já falou aqui de CO2 emitido, mas como que é a gestão de tudo isso? A operadora nacional está passando por dificuldade para controlar tudo isso. Quando a gente fala de uma usina, vamos lá pessoal, eólica, né, aquelas gigantes que tem no Nordeste principalmente, depende do vento. Então em alguns momentos tem essa possibilidade de gerar energia. O fotovoltaico depende do sol. Então nós temos momentos do dia que a gente consegue. A hídrica depende do reservatório cheio de água, né? Então, assim, é um controle pesado, mas a solução, com certeza, é técnica. Precisa o nosso país entender que a solução técnica depende de boa vontade, seja de outros setores, né? Seja político, né? Ou, né, legislativo, para que nos traga essa tranquilidade de infraestrutura para crescer cada vez mais essas formas de energia, né, limpas, né, seja fotovoltaica, eólica. Então, assim, nós precisamos ter um movimento muito forte no país, né, para que o usuário final não sofra. Então, há tendência muito forte atualmente para a solução ser trazida para dentro de casa. Desde aquela pessoa que gasta 200, 300 reais na energia na sua casa, para o comércio que gasta ali 2, 3 mil, e para a indústria. Porque quando você traz a solução para dentro de casa, como o fotovoltaico, além dessa geração estar perto de onde tem o consumo, o ganho financeiro para sustentar, nós falamos sobre isso agora, para sustentar esse projeto é maior, a geração de energia limpa é maior, e com certeza evitando cada vez mais a emissão de CO2.
Então está bem claro isso, e a tendência é chegar na geração próximo à carga, ou seja, cada pessoa, cada, né, instituição, empresa, trazer a solução ali para dentro do seu pedaço. Maravilhoso, não tem como fugir disso. A consciência é essa, né? É mudar, precisa mudar, precisa entender que essa tecnologia ela veio para ficar, para transformar vidas, né? Economia. E eu gostaria também que você falasse, Altimar, para a gente, que as pessoas elas falam muito sobre o mercado livre de energia, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem não conhece o que isso significa. Não, ótima pergunta. O que nós temos que entender, né? Hoje nós temos a conta de energia, todo mundo paga e precisa pagar, né? Porque como eu falei, a energia é um bem que não tem como mais viver sem, né? E só que o pessoal precisa entender aquela conta. Ali, as pessoas têm muita dificuldade de entendimento, porque tem muitas coisas encaixadas dentro da conta de energia. As pessoas só falam, tá vindo caro, tá vindo não tão caro, a pessoa só faz essa avaliação olhando o número final ali que tem que pagar. Mas a conta de energia, ela é distribuída em grandes grupos de cobrança, tá? Nós temos grupos que não tem nada a ver com a distribuidora, que são impostos, por exemplo, né? ICMS, IPI, CONFINS, né? Estaduais e federais. Nós temos uma cobrança que é a iluminação pública, que é um regramento, uma legislação ordinária da cidade, né? E está tudo ali dentro da conta. E nós temos na conta dois grandes grupos. Uma que é a energia propriamente dita, que da nossa região aqui, da distribuidora São Paulo, Grande São Paulo, a gente chama de TE, que é a parcela da energia, né? A TUSD, que é referente à distribuição. Então, pensem, são dois grandes grupos, a energia e a forma de distribuição para chegar dentro da casa, né? São os postes, a fiação. Dentro do Mercado Livre, o que ele fala? Hoje, a legislação permite para quem é do Grupo A. Grupo A são indústrias, normalmente tem a transformação da energia dentro do seu pedaço. E só esse pessoal que pode entrar para o Mercado Livre. O Mercado Livre, o que significou? Essas duas parcelas que eu falei, da distribuição e da energia, somente a parte da energia ela pode comprar de outro fornecedor que está pelo país. Lembra, a rede é interligada por todo o país. Então, quem entra dentro do Mercado Livre de energia, ela pode comprar a energia de qualquer fornecedor, mas a distribuição continua sendo concessão da distribuidora local. E o que vem o Mercado Livre de energia, né? É importante, é um movimento que traz um amadurecimento do mercado, porém tem que ser usado com muita consciência, né? O Mercado Livre traz alguns regramentos, e aí, na opinião do Altimar, né, o Mercado Livre de energia, que foi aberto para esse Grupo A, a indústria, em 2024, muitas empresas ofereceram de forma correta, mas muitas outras nem tanto, né? Então, algumas coisas acontecem, como, por exemplo, quem está dentro do Mercado Livre, ele é um contrato diferenciado, né? Você continua dependente de tudo que acontece lá fora. É mais uma empresa que você está comprando energia, tendo um benefício financeiro, claro, reduz, só que você continua dependente do que está acontecendo, né, externamente. E é esse que é uma questão, né? As pessoas não deixam tão claro, porque, por exemplo, uma das vantagens da energia solar fotovoltaica no local é que você pode injetar energia e aquilo ali, de alguma forma, vira um crédito para você consumir em algum outro momento. Quem está dentro do Mercado Livre não tem essa condição de injetar energia, né? A não ser quando são grandes usinas, que aí existe uma outra modalidade, né, de injeção, mas a grande maioria da população e da indústria não tem a condição de injetar energia se estiver dentro do Mercado Livre. Será que era a melhor solução para aquela indústria, para aquele comércio? Depende. Aí entra a parte da consultoria, por exemplo, que a Altimar presta, né, para trazer essa melhor solução, né? E aí o Mercado Livre traz, então, algumas amarras. Só que o ponto que eu pego bastante, né, ele traz um X de benefício financeiro, né, é que em alguns anos a própria inflação energética pode matar. É vantajoso? Ganha-se um corpo maior, é aquilo que eu falei, trazer a solução para dentro de casa, para comprar menos energia para quem já está dentro do Mercado Livre,
né? A gente tem um produto muito forte para a indústria que é chamado Zero Grid, ou para grandes consumidores de energia, que é um produto já bem estruturado com esse foco. Se você não pode injetar, eu vou gerar energia e tudo que você gerar vai consumir dentro do seu próprio pedaço. Bacana, e a conta já está fechando bem interessante. E a indústria tem muito essa dependência sustentável, trazer indicadores de economia, ou melhor, de evitar CO2 da atmosfera e economia financeira. Então é um produto bem interessante para quem já está dentro do Mercado Livre, mas claro, existem algumas possibilidades também no mercado e futuramente aí vai se abrir o mercado né, para esse mercado livre de energia para o grupo B, que são as residências, pequenos consumidores, tá? Mas vai trazer essas amarras, que é importante. A internet, que as pessoas pesquisam, nem sempre mostra isso. Então, a importância de ter pessoas por trás, esse tipo de ação que vocês estão fazendo aqui, para a gente levar a informação mais precisa, né, e um pouco mais consciente. Que aí a pessoa vai avaliar, olha, é importante o mercado livre de energia? Mas eu tenho essas amarras, esses pontos são positivos, esses nem tanto, então vou tomar minha decisão. Esse é o interessante, é o amadurecimento que eu falei importante para o mercado. Tá? Então é a gente focar e vão ter pessoas, vão ter indústrias que o foco é fazer a usina dentro de casa e outros nem tanto. Pronto. Ser transparente nas coisas eu acho importantíssimo aí nesse tipo de solução. Maravilha. É uma aula, Altimar. Uma aula. E essa ideia aqui, trazer na consciência ecológica, né, a informação para as pessoas decidirem o que é melhor para elas. Como você falou, tem modelo de negócio para todos os tipos de negócios, né? Então, o Altimar vai lá, faz uma avaliação, né? Como que é a solução da atmosfera solar? O que você mais recomenda, Altimar? Então, hoje temos que entender assim, cada solução é única. Eu fujo um pouquinho daquela ideia do mercado que às vezes eu vejo muito em redes sociais, de uma simplificação de forma errada. A gente tem que simplificar o nosso processo técnico, porque quem está do outro lado, que é o investidor, ou às vezes a pessoa da residência, não tem a informação técnica. Mas é um produto técnico, então a gente tem que policiar e passar com palavras diferentes, de formas que ele tenha um entendimento, né? Então eu fujo um pouquinho do que o mercado às vezes coloca, de colocar tudo no mesmo cesto ali. Eu faço realmente um pouco inverso. Mostro a consultoria tecnicamente, o que é vantajoso, o que não é, e mostro e deixo transparente. Mas o Altimar ataca muito hoje pela atmosfera solar, essas soluções diferenciadas, né? Então são produtos como o Zero Grid, que eu comentei para a indústria, e vão ter que nos ouvir, essa é a verdade, porque vai bater lá a barreira e os problemas ali no pescoço, né? E o Zero Grid é uma solução. E eu, como venho da indústria, acabo tendo uma facilidade da conversa com o pessoal de manutenção, da engenharia daquela indústria. Então, está diferenciando. Então, poucas pessoas falam, não, é um mercado muito aprofundado tecnicamente, então talvez eu não queira entrar. O Altimar entra. E aí vem outras soluções, como a horta solar, totalmente diferenciada, trazendo aprendizado, trazendo conhecimento educacional, trazendo aquele laboratório para aquelas crianças ou para quem visita, né, esse tipo de ambiente. E, claro, as soluções costumeiras do mercado, o Altimar aplica? Sim, residencial, comércio, mas sempre com esse foco, buscar a melhor solução individualmente para aquela necessidade. Eu acho que isso é importante, eu não fujo muito disso. No entanto, que todos os processos que o Altimar participa, eu entro logo no começo, quando as coisas começam a acontecer nesse entendimento técnico de solução, de resultado, de rendimento sustentável, rendimento financeiro daquela possível usina. Então eu já gosto de participar ali desse momento para trazer realmente e falar, o melhor caminho é esse, tá aqui para sua tomada de decisão. Maravilhoso. É isso mesmo, Altimar. Então, com toda essa tecnologia e essa parte técnica que você traz, né, soluções para as empresas, eu também fico imaginando, quando você falou, né, da energia de iluminação pública, por exemplo, né,
por que a gestão pública também não investe, né? Tem muitos municípios já investindo também, né? O que você acha dessa transição energética começando também pela gestão pública? Importante, né? A gente vê o movimento de algumas cidades com um foco bem interessante, mas na nossa região precisamos trazer isso um pouco mais, tá? Assim, é consumo, precisa de investimento, mas tem como buscar recursos, tem como trazer parcerias interessantes, mais soluções. É gasto de energia e não é um gasto pequeno, mas e a melhor solução? Qual que é o melhor modelo de negócio, de solução para aquela necessidade? E as cidades, né, sofrem com isso, então precisa ter. Na verdade, a consultoria é entender, mas sim, é necessário se falar mais disso, abrir mais as portas para quem leva a sério o setor no mercado, para não cair só em... É necessário, gente, mas nem sempre é só o marketing. O marketing é importante para quando se tem algo bem feito. Fazer o mais ou menos para depois o marketing tentar corrigir, a resultante de economia financeira ou de evitar CO2 não vai acontecer. Então o projeto tem que ser bem estruturado. Então o poder público tem que também cair nessa consciência e falar, opa, vou estruturar, eu preciso, e quem pode estruturar? Aí são pessoas. Você que está ligado à sustentabilidade, tem muito conhecimento, o Altimário que pode ajudar dentro do pedaço dele com o conhecimento, outros engenheiros, outras engenheiras, ouvir as associações técnicas da cidade, isso é importante. E aí fica a dica, pessoal, né? Eu também faço parte das cidades inteligentes, né, e sustentáveis e inclusivas. Então, nós temos projeto ideal para o seu município, atmosfera solar, consciência ecológica, para levar energia limpa e distribuir o que já é abundante por natureza. Altimar, eu gostaria que você, né, estamos chegando ao final da nossa maravilhosa entrevista, muito educativa e, inclusive, muito produtiva. Que bom. E a partir de hoje, vão ter muitos frutos que nós vamos colher através dessa conscientização que nós estamos levando para vocês. Então, eu gostaria que o Altimar desse as suas considerações finais, o que é importante para você aproveitar esse momento e falar ainda, que a gente não falou ainda, né? O que você gostaria que colocasse em ênfase agora. E justamente isso também, né? Os projetos que está disponível são personalizados também de empresa a empresa, de município a município. O que importa é a gente transformar, modificar e trazer essa tecnologia a nosso favor, né? E a favor de todos que precisam. Não, perfeito. E essa ideia, viu, Estela? Eu acho que muitas empresas como a minha trabalham no mercado, porém alguns cuidados, né? O Altimar aqui tem uma preocupação muito grande do projeto desde o seu início à sua finalização, e não só isso. A vida útil desse projeto, que a gente fala de placas fotovoltaicas que têm durabilidade de 25, 30 anos, e realmente trazer essa resultante, né? Então a gente pensa muito, primeiro, na segurança. Então hoje o mercado mundial já nos traz opções bacanas em relação a tudo isso, desde o fotovoltaico, placa, um equipamento que está dentro desse sistema chamado inversor. Se fala muito no que está chegando aí, nas possibilidades de uso de grandes baterias para trazer soluções à indústria. Eu atuo muito dentro disso, com a indústria também, usar aquilo ali como uma resultante, não só como um backup, mas principalmente com uma qualidade maior de energia e uma gestão maior da energia em determinados horários, que a conta é mais cara para a indústria. Então, assim, essa consciência de segurança, qualidade, para o melhor rendimento da usina e da solução, não podemos perder, tá? E eu vejo o mercado muitas vezes fugindo disso, pensando só numa precificação. Sim, o preço é importante, mas temos que ter o melhor custo-benefício.
né? Hoje o mundo, não é Brasil só não, tá, gente? O mundo coloca nesse mercado equipamentos muito bons e outros muito ruins. E o que está ali no meio de tudo isso? Né? Às vezes o investidor, o usuário da casa que vai montar esse tipo de solução não tem aí todo esse conhecimento, né? E na internet nem sempre mostra a real. Então a importância de ter uma empresa, né, uma consultoria, para trazer essa tranquilidade. Então a gente costuma mostrar, né, às vezes até de certificadoras mundiais, mostrando a qualificação do equipamento, que é um projeto para funcionar ali 25, 30 anos na residência ou na indústria daquela pessoa. Então temos que fazer bem feito para ter os resultados. Seja o financeiro, pode ser o foco, ou seja a sustentabilidade, que é um dos focos importantes a se manter. Então nós precisamos disso. Então o que eu tenho aí de mensagem? Busquem conhecimento, busquem entender do processo, procurem as pessoas certas, que a solução para o seu perfil, para o seu consumo energético, seja da melhor forma possível. E quem pode estar por trás aí, com certeza, são empresas que pretendem se manter dentro do mercado por muito, muito tempo. É isso aí. Busquem a atmosfera solar. Atmosfera solar, É isso aí. e esse é o foco. Eu acho que quando eu startei a atmosfera solar, foi muito esse pensamento, trazer essa parte de estruturação para o investidor dentro do meu pedaço, para trazer a consciência e a transparência. Então, seja segurança, seja técnico, seja o enquadramento legal, né, do modelo de negócio, para que aquele investidor tenha realmente a resultante, né? Então, a gente está nesse mercado, experiências aí técnicas já há um bom tempo, e o nosso foco é realmente trazer essa resultante, e eu acho importantíssimo manter esse meu modelo, que foi uma decisão minha, um modelo de negócio da minha empresa. Eu acho que está encaixando muito bem aí para muitos investidores, indústrias e residências. Então, Estela, acho importante também falarmos para onde está caminhando, né, o Brasil nesse tipo de solução, nesse tipo de estruturação que é usinas de geração de energia fotovoltaica, né? Eu vejo que nosso mercado elétrico realmente vão tomar decisões aí nos próximos anos, desde grandes estruturas como o residencial, e as opções da gente partir para soluções energéticas dentro de casa, eu volto a reforçar, vai ser o caminho. E dentro disso vem toda a mobilidade elétrica, né? Nos falamos muito, né? Carros, ônibus, estruturação, a atmosfera está dentro disso também, trazendo consciência, trazendo, né, a consultoria. A gente vê muito, participei recentemente, aí, essa semana, né, da maior feira da América Latina do setor, e a grande parte da feira são grandes players investindo muito nesse tipo de solução de mobilidade. Seja nas baterias, muita segurança, muita possibilidade de armazenamento energético. Então eu vejo que a solução dos problemas técnicos da nossa infraestrutura vai passar por esses sistemas de baterias, nós falamos, as grandes baterias nós chamamos de BESS, mas tem também as soluções residenciais pequenas, que já está num preço acessível, já está numa curva de baixa de precificação, e a necessidade vai acontecer individualmente ali dentro da indústria, ou da residência, ou do comércio. Então, por exemplo, tem soluções que eu já ofertei para restaurante, pequenos comércios, aquele restaurante que, em vez de quando você está lá almoçando, caiu o sistema, não tem nem como fazer a cobrança. Soluções, olha como interessante, às vezes não tem uma área, um telhado para colocar o projeto fotovoltaico, mas tem como colocar essa bateria para trazer uma tranquilidade de backup num apartamento, num restaurante, dentro de um shopping, na casa de um advogado, de um juiz que precisa participar de audiência online. Hoje está comum, né, você advogado, com certeza sabe sobre isso. Então a gente tem soluções de acordo com a dor daquela pessoa, daquela indústria. E a mobilidade elétrica já é uma realidade. Vai acontecer,
e nós da Atmosfera Solar estamos preparados para trazer essas soluções. É isso aí, Altimar, é o futuro já começou. Já está aí, batendo na nossa porta. A mobilidade elétrica, que fantástico. Então nós temos que aproveitar essas tecnologias e inovar, né? Entrar nesse futuro, né? Da transição energética. Sim, está tudo a ver com a sustentabilidade, com evitar CO2 na atmosfera, trazer um ambiente mais respirável e garantir aí o futuro de muitas gerações. Parabéns, Altimar. Muito obrigada. Pessoal, gratidão por acompanhar, né, a Consciência Ecológica, nosso podcast, que vai trazer muita informação sobre o meio ambiente, sobre as energias, né, limpas. E agradeço ao Altimar mais uma vez pela Atmosfera Solar, por tanto conhecimento que só vem a somar, né, na nossa ideia aqui da consciência, né? E agradeço a todos que participaram do podcast. E a próxima entrevista será sobre os direitos dos animais. Acompanhem. Aos domingos estaremos presentes pela manhã, surgindo, nascendo junto com o sol e trazendo muita informação boa, né, e do bem. Gratidão, pessoal. Star Planet, que é o nosso instituto, nós vamos falar sobre isso também. E temos muitos propósitos aí para a prosperidade humana, levando conhecimento e conscientização. Gratidão.